O que a gente vai fazer nessa aula é uma rota para que o usuário consiga acessar o arquivo, porque por padrão essa pasta temp aqui, ela não é acessível pelo navegador, a gente não consegue exibir esse arquivo. Então a gente vai utilizar o método get do files, recebendo um ID, retornando o file controller.show. Simples assim. A gente vai até passar isso aqui para cima para ficar em ordem. Voltamos ao file controller. Vamos criar o método show. E aí a gente vai ter o ID do arquivo através, podemos até utilizar o params. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou buscar um arquivo dentro do nosso banco de dados, file.find. E aqui eu vou utilizar o find or fail, certo? Para ele retornar erro, caso não exista. E a gente vai pegar o params.id. E agora, provavelmente, eu vou ter o file aqui dentro. E agora, a gente precisa retornar esse arquivo em formato de imagem, e não texto ou JSON ou qualquer coisa assim. Para isso, eu vou utilizar o response. E eu vou retornar response.download, passando o helpers.temppath, que foi o caminho que a gente está salvando os nossos arquivos. E aqui dentro eu vou passar uploads, barra, e o nosso arquivo, que daí é file.file, certo? Que é o nome do arquivo que está gravado aqui no nosso storage. Show de bola, agora a gente pode testar isso aqui. Eu vou vir pelo Insomnia, a gente vai duplicar, vou criar uma rota chamada show. E aí a gente vai utilizar com o get. Aqui a gente não precisa enviar corpo nenhum. E aqui a gente vai passar o ID do arquivo. Se eu não me engano, o ID que a gente criou é o 1 mesmo. Vou dar um send. E ele retornou para a gente a imagem certinho. Então, é essa URL que a gente vai utilizar para mostrar os arquivos. Se você preferir, você pode utilizar, ao invés do ID do arquivo, o próprio name dele aqui, ou o próprio file, beleza? Para manter o padrão de URL com .jpg ou .png. Mas, tanto faz, teoricamente isso vai funcionar para qualquer ocasião, pode ser ID, pode ser com extensão ou não, sempre vai funcionar. E agora, para a gente ainda melhorar esse processo, o que eu vou fazer é vir aqui no Models, File, e a gente vai criar um novo campo virtual, né? Um novo campo Computed, que a gente chama aqui no Adonis, que é um campo que não existe na tabela, né, no banco de dados, porém, toda vez que a gente mostrar algum arquivo, ele vai vir junto. E qual que é esse campo? É exatamente essa URL para acessar o arquivo, para mostrar o arquivo. E dessa forma a gente consegue ter acesso ao URL do arquivo diretamente pelo model, né, pelo registro desse file, e não precisar toda vez ficar criando a URL no front-end. Então eu vou criar aqui um static get computed, e nesse computed aqui eu vou retornar qual é o novo campo que eu vou inserir, que vai ser o URL. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo campo chamado get. Agora, o novo campo que eu criei aqui no computed, o URL, com o U maiúsculo, né, em camel case, e a gente vai receber o model, né, da gente aqui dentro por parâmetro. E aí, o único campo que eu vou pegar é o nosso próprio ID do model. E aí, eu vou fazer o seguinte. A gente tem acesso ao URL da nossa aplicação lá pelo arquivo .env. Lá em cima a gente tem essa variável aqui que se chama app.url, que ela vai gravar exatamente qual que é o URL da nossa aplicação. E é isso que a gente vai utilizar aqui dentro. Eu vou dar um const env igual use env, beleza? E aqui dentro eu vou dar um return env.get app.url. E aqui a gente vai botar exatamente a rota que a gente criou para mostrar o arquivo, né? Que é essa barra files barra id. Então, vou colocar aqui barra files barra e passar o nosso id. Vou salvar aqui agora e eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no Insomnia, vou criar um novo arquivo e a gente vai ver se a URL retorna aqui. Show de bola, ele já retornou a URL aqui. Se eu clicar nela para acessar, a gente vai ver que agora já retorna a URL diretamente. Então, toda vez que no nosso front-end a gente for mostrar um arquivo, é só a gente colocar essa URL aqui dentro do IMG Source, por exemplo, ou qualquer lugar que a gente queira exibir o caminho para o arquivo.